Alegria, alegria, meus amigos, minhas amigas. Em 2024, nós comemoramos 220 anos do nascimento daquele que nós aprendemos de chamar Allan Kardec, mas que não nasceu Allan Kardec. Na nossa próxima viagem, que é a última palestra deste ano de 2024, nós vamos conhecer um pouquinho mais dessa trajetória. Sim, meu irmão, sim, minha irmã. Sem Rivaio, nós não teríamos Kardec. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita, se inscreve aí no canal, acione o sininho para receber as notificações dos outros vídeos, deixa um like aí agora se você quiser, para não esquecer lá no final. E se no final não gostar, você pode mudar para dislike. E, sobretudo, comente agora ou antes, diz aí como é que o nosso trabalho está chegando até você. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos, queridas irmãs da família espírita, você também, meu amigo, minha amiga, que não é espírita e se interessa, ou até não se interessa, mas passou por aqui, talvez para questionar, fique aí conosco. Nós pedimos que Jesus nos envolva para que, nesse nosso momento de estudo, de um momento tão especial, nós possamos manter o pensamento em contato com Ele e levar boas vibrações até você. E é exatamente um momento especial esse. Nós fechamos o ciclo de palestras do ano 2024, você que está vendo aqui no dia do lançamento, e vamos falar de uma figura especialíssima, que muita gente reverencia, que muita gente faz festa, mas que poucos de nós, às vezes, entendemos todo o esforço, todo o empenho e tantos exemplos que nós recebemos daquele que aprendemos a chamar de Allan Kardec e que não transformou a doutrina que nós abraçamos num kardecismo, já começa por aí. Mas é muito interessante nós pensarmos assim, nossa, é um missionário da luz. Nós temos até a palestra Kardec Missionários da Luz, ela é antiguinha, e aí a gente está dando uma repaginada só num primeiro momento, só numa reflexão. Porque muitos de nós olhamos o missionário pronto. Olhamos o Allan Kardec, que publicou o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, que publicava a Revista Espírita até o ano da sua desencarnação, como se a sua vida fosse só isso. Mas não era, não é? Porque muitas vezes, ao olhar alguém assim, nós nos distanciamos dele. Nós, hoje, no momento em que nós estamos, apesar dos tantos anos de trabalho, nós estamos distantes de Kardec. Mas podemos não estar distantes de Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Aquela preparação, aquele ser que foi se preparando ao longo dos anos, décadas e décadas de estudos, de testes, de sofrimento, sim, de sofrimento muitas vezes, porque de vez em quando também nós queremos ser missionários sem dores. Apesar de olhar tantos missionários em torno de nós, que passavam por momentos muito difíceis, que viveram dores muito difíceis, muitos de nós ainda temos aqui encaraminholado na nossa cacholinha, que ser missionário é ter a espiritualidade, varrendo tudo que tiver de problema da nossa frente, só para a gente poder desempenhar a missão. E não é assim. E essa tarefa do codificador começa até antes da sua reencarnação. Vamos lembrar de um momento muito interessante, que o espírito Irmão X, quer dizer, Humberto de Campos, se assinando Irmão X, aqui ó, no livro Cartas e Crônicas, estou pondo desse lado dessa vez para ficar mais fácil, né? Ele traz uma mensagem no seu capítulo 28 que ele intitulou só de Kardec e Napoleão. E em que pese um errinho de data, talvez até daqueles que fizeram a revisão, né? Ele conta que no último dia, na noite do último dia do século XVIII, portanto, nas contas certas, seria o dia 31 de dezembro de 1800, e não 31 de dezembro de 1799, como aparece no livro, houve no seio da espiritualidade, ali naquela região sobre a Europa, próxima da Terra, uma reunião de muitos espíritos. Espíritos que estavam desencarnados, mas que iam reencarnar, espíritos que eram tarefeiros e que iam ficar desenvolvendo a tarefa durante esse período novo que viria, e espíritos encarnados, que vinham sendo levados. Estavam todos eles se encontrando nessa região bonita. Talvez se a gente fizesse aqui um esforço mental, parecia um grande salão de um grande palácio, mas não é dessa descrição que Humberto de Campos faz, não. E aí foram chegando esses espíritos.
Em determinado momento, os benfeitores espirituais traziam, porque na Europa era noite, não é? Já era a noite do dia 31 de dezembro de 1800. Então, boa parte do povo já estava dormindo da passagem do ano. E aí, olha que coisa interessante. Os benfeitores espirituais começaram a trazer da Terra para aquela convenção que já estava cheio de espíritos desencarnados, alguns encarnados. E ele cita nominalmente Beethoven, Fulton, cientista, Faraday, cientista, Heinrich Pestalozzi, educador, que é muito importante para nós no Espiritismo, e outros. E ainda falava a respeito de legionários da antiga Roma, que iriam receber seu general, tudo isso foi falado. Em determinado instante, algumas trombetas, pensa ele assim, né? Soam em direção ao planeta, e um grupo de benfeitores vem trazendo um encarnado, que o corpo dormia e ele estava desprendido do corpo, e ao chegar ali, os outros, até mesmo espíritos desencarnados, o reverenciaram com muito respeito, fazendo baixar os pavilhões, as bandeiras, né, os seus antigos companheiros da velha Roma. Era Napoleão Bonaparte. O grande ditador, o grande, né, dominador da Europa, daquele iniciozinho, finzinho do século XVIII, início do século XIX, que fez tantas trapalhadas depois desse momento que nós estamos relatando aqui, ou que Humberto de Campos relata aqui no Cartas e Crônicas, mas que fez tanta atrapalhada depois. Mas ali ele era uma promessa de um governo que unisse, de um governo que trouxesse inovações, que trouxesse a possibilidade de desenvolvimento de novas ideias. Estava no seu comando. E aí ele chegou, havia já uma espécie de assento preparado para ele em destaque, muitas pessoas o cumprimentando, o abraçando, beleza. Ele estava espantado de estar ali, não tinha noção de que estava dormindo e desprendido do corpo físico, mas foi aceitando assim mesmo a adulação dos outros, né? Porque basicamente era adulação. E aí Humberto de Campos diz que, passado isso, quando Napoleão se assenta no seu suposto assento trono, as trombetas agora soam em direção às regiões sublimadas do mundo espiritual. E de lá vem uma caravana de pontos de luz. E esses pontos de luz, ao tocarem ali aquele ambiente, assumem formas humanas de criaturas conhecidas, dentre eles, um missionário da luz, identificado pelos presentes como alguém que teria tarefa na área do ensino, da educação, do saber, porque trazia à fronte uma tiara luminosa e às mãos um báculo, característico daqueles que existiam a função de mestres, de educadores. Ao se deparar com essa figura, aí sim Napoleão, que estava lá sentado no seu troninho, fica emocionado, começa a chorar e se põe de joelhos no chão. O missionário da luz vai até ele, o aconchega, o abraça, o conforta desse susto. Parecia que eles eram conhecidos. E aí não me faz sair da memória a ideia de que ali também, não citada por Humberto de Campos, devia estar a presença de alguém que na Terra era uma criança, mas que lá nós sabíamos, já podia ter a forma adulta porque era um espírito luminar também, de Amélie Boudet, que nós vamos falar dela mais adiante. E aí nós vamos perceber o seguinte, aquele momento de aconchego, aquele momento de reunião, tinha significado. E aí as vozes do plano superior soam. Diz Humberto de Campos, o espírito de verdade fala a Napoleão, que aí começa a suar, começa a tremer, começa a ficar apavorado, porque aquela voz que ecoava não se sabe de onde, falando diretamente a ele. Que ele tinha sido convocado, como antes na velha Roma, fazendo uma referência a quanto tempo que ele poderia ter sido uma encarnação de Júlio César, né? E aí, falando que ele tinha naquele momento o comando, que ele poderia realizar muito, que se cumprisse a sua missão de preparar a Europa, de preparar o mundo para receber a nova mensagem do Consolador que viria, seu nome seria exaltado, ele se redimia. Mas se falhasse, seria necessário removê-lo deste processo de inovação do planeta. Feito isso, terminados aquele momento de confraternização, de alerta a respeito de uma era que se iniciaria no século vindouro, século XIX, a Assembleia se dispersa, o próprio missionário da luz volta à Terra e religa Napoleão ao seu corpo físico e começa o seu processo de reencarnação. É aí que a coisa complica, porque à medida que ele vai se preparando para reencarnar, perde contato ali com a administração de Napoleão. Outros mensageiros do bem começam a se preparar para reencarnar também espíritos benfeitores, aqueles que seriam médiums. Napoleão fica muito sozinho nessa ideia de continuar fazendo bem e se perde em guerras, se perde em conquistas, né? Começa a invadir outros países, não cumprindo o planejado. Mas mesmo assim, no dia 3 de outubro de 1804, aquele missionário lá da Assembleia
renasce uma criança pequenina, rechonchuda, querida, na pequena cidade de Lyon, na França. Até porque naquela época todas as cidades, à exceção de Paris, eram pequenas. E nasce em Lyon. Ali recebe o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, aquele que nós conheceríamos depois, 50 e tantos anos depois, como o professor Allan Kardec. E é essa figura, como eu havia dito, não haveria Allan Kardec se não houvesse existido antes um Hippolyte Rivail que fez toda uma jornada de preparação. Não nos iludamos, meus amigos, não se iluda meu irmão, não se iluda minha amiga, porque missionário não nasce pronto. Ah, mas ele tem bagagem. Ah, mas ele foi preparado antes. Tudo isso que você está falando é verdade. Todos os missionários de missão de relevo, de missão de monta, têm um longo preparo. Não é assim? A vinda de Jesus não demandou aí centenas de anos, milhares de anos até, para que ele pudesse estar materialmente entre nós e trazer a sua mensagem de amor a Deus, a si mesmo e ao próximo? Pois é. Então, os missionários têm preparo. Os missionários têm bagagem, mas é quando eles chegam na terra que os desafios começam. E aí muitos de nós, que almejamos missões, que gostaríamos de ser missionários, não pensamos, não cogitamos das dores da caminhada rumo à missão, da preparação que tem que acontecer. Porque num primeiro momento, a gente imagina assim, ele vem pronto, aconteça o que acontecer, como eu disse, a espiritualidade vai varrendo, tirando todos os obstáculos do caminho. Não é verdade. Um missionário precisa de ajudantes, precisa de colaboradores. Jesus não foi buscar pessoas simples, a maioria deles pescadores, que às vezes nem conseguiam entender a sua mensagem tão elaborada, tão generosa, e mesmo assim atribuiu a eles funções, daquelas que eles já podiam realizar. Então, minha gente, o Rivail também teve a ajuda a começar pelos pais. Ele poderia ter nascido numa família fundamentalista religiosa, não nasceu. Ele poderia ter nascido numa família materialista, não nasceu. Ele nasceu filho de um magistrado, uma pessoa acostumada às letras, acostumada às leis, acostumada ao ambiente social, e de uma senhora nobre e educada, uma dona de casa, uma dama verdadeira, que envolvia com amor aquela criança sempre dinâmica, sempre desejosa de aprender. Sim, essa é uma característica. Ele tinha o desejo de aprender desde muito pequenino, é o que relatam os seus biógrafos. Até porque, meus amigos, a nossa intenção aqui hoje não é fazer uma palestra biográfica. Palestras biográficas existem muitas, biografias estão cada vez aparecendo mais elaboradas, descobrindo textos e documentos que aquela que eu li na década de 1980, produzida pelo Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen, que já era muito boa, né? Não continha e não contém ainda. Então, vamos deixar as pesquisas bibliográficas para aqueles pesquisadores, embora a gente faça citar algumas datas aqui, pelo marco psicológico que elas podem representar, pelo evento que elas podem representar. Mas a nossa ideia aqui não é falar da biografia de Allan Kardec, nem da biografia de Hippolyte Léon Denisard Rivail, mas da preparação, da jornada de um Hippolyte Léon Denisard Rivail até o Allan Kardec que a gente conhece. E essa é uma jornada longa, começa com muita ajuda, vou dizer isso. A família acolhedora, intelectualizada, capaz de compreender e de ser lábil, né, móvel ali na questão dos conhecimentos, não ser cabeça fechada, não ser enquistado no materialismo de um lado, nem no fanatismo religioso do outro, permitiu que aquela criança se desenvolvesse com liberdade de pensar. Muita gente diz assim, o livre pensador é aquele que rompeu com a religião. Não, não é. Um livre pensador é aquele que não tem uma proposta, uma doutrina que o comande. Porque à medida que ele descobre uma ideia nova, à medida que ele constata uma ideia nova, ele pode abraçá-la se ele achá-la lógica. Era esse ambiente de formação. Então a gente já começa aí. A primeira infância de Hippolyte Léon Denisard Rivail foi de aconchego. Ele, segundo os biógrafos, fez os primeiros estudos ali em Lyon mesmo. Tá se preparando e mais ou menos por volta dos 10, 11 anos, como era costume nas famílias de classe média alta daquele tempo, porque as famílias pobres não educavam os filhos. E as famílias muito ricas tinham os chamados preceptores, né? Os mestres é que iam morar nos palácios, iam morar nos casarões para educar os filhos dos barões, dos duques, dos condes que fossem, que eram muito abastados. As famílias burguesas, as famílias que viviam do seu trabalho, às vezes tinham condições de educar melhor seus filhos. E aí os mandavam para os chamados colégios internos.
Então, aquele primeiro período de descobertas, aquele primeiro período de aconchego de família é repentinamente substituído por uma ruptura. Nós costumamos romantizar todas as vezes que nós falamos da biografia de Kardec ou da biografia de Rivaio, nós costumamos romantizar. Não, ele foi mandado para a Suíça, para o castelo de Yverdon, para ser educado por Pestalozzi. Tudo isso é verdade. Mas se imagine aí, meu irmão, principalmente você que está na fase masculina da vida, e você também, minha irmã, pode considerar isso. Você é uma criança de 10 para 11 anos, acostumado a encontrar seu pai, sua mãe, seus tios, seus avós, naquela sua cidadezinha pequenininha. De repente tem todo esse afeto, todo esse amparo substituído por um grupo de colegas da mesma idade e alguns professores bem mais velhos que estavam ali para lhe orientar no futuro. É uma ruptura. Então, o primeiro grande teste deste menino foi não se deixar perturbar pelo distanciamento da família, por não ter vivenciado os laços de amor. E aí a gente começa a pensar assim, o quanto que essa experiência da ruptura temporária, que não foi tão temporária assim, né? Da ruptura dos laços de família para viver num colégio interno, pode ter trazido para aquele psiquismo a percepção de que assim, eles estão longe, eu não tenho o afeto deles aqui perto o tempo todo, mas eles continuam me amando, eles continuam pensando em mim. Já repararam que, transportado isso para a imortalidade, é o mesmo sentido e o mesmo sentimento? Os nossos entes queridos que se afastam de nós, que vão morar no plano espiritual, têm essa continuidade do afeto por nós? Então, esse aprendizado, essa ruptura, essa dor do rompimento do afeto, para ir morar no colégio interno, e eu ainda me lembro, gente, da década de 70 na infância, quando a gente fazia alguma arte, fazia alguma coisa muito estripulia que não estava aguentando, os pais diziam, vou te colocar no colégio interno! Ou seja, vou me desvencilhar de você, você vai viver lá com o professor. Era até motivo de punição, era ameaça ser colocado no colégio interno na década de 1970, tá? Deixa eu avisar para aqueles que não viveram esse período. Mas lá no século XIX, era um luxo. Era um investimento que a família fazia num dos seus membros. E ele tinha que ser suportado. Então, aquele menino, aquele quase criança, foi mandado para Yverdon e teve a felicidade. Mas a felicidade de encontrar com esse homem aqui. Ó. Ah, tá. A imagem não é muito bonita, porque a gente não está pensando em ver o corpo aqui. E com aquela mulher ali. Duas almas muito queridas, educadores por excelência, e como a gente viu no relato lá do Humberto de Campos, o Heinrich Pestalozzi estava naquela reunião do mundo espiritual. Sabia que ia receber como um dos seus alunos aquele espírito memorável que ia modificar a concepção de vida e a concepção de morte na humanidade. E ali foram mais 7 anos, assim, cerca de 10, 11 até os 18 anos, se preparando, aprendendo com Pestalozzi, naquele ambiente essencialmente masculino. E aí vem destacar mais uma vez essa figura memorável desta mulher, Anna Pestalozzi. Uma notícia pitoresca, ela era 7 anos mais velha do que o marido. Isso tem a ver, até na inspiração do discípulo, o mestre conseguiu fazer essa influência. E ele foi aprendendo. E naquele ambiente cheio de meninos entrando na puberdade, com professores que algumas vezes eram distantes, longe das famílias, adivinha quem é que fazia o papel do afeto maternal? Quem é que tinha relevância? Porque também vamos lembrar, né? No século XIX, a mulher era ainda vista como um elemento secundário na sociedade. Até como uma propriedade dos maridos, né? Então a gente começa a perceber que o ambiente onde esse jovem entrou na puberdade, entrou na adolescência, era diferente. Porque Anna Pestalozzi era a mamãe Pestalozzi, a educadora por excelência, a que acolhia, que curava os machucados e que também tentava, de alguma forma, acolher os jovens nos seus conflitos íntimos. E aí fez com que aquele jovem percebesse assim, o ambiente é masculino, ó, o aprendizado do codificador ainda em Rivaio, hein, gente? Aquilo que seria Kardec começa a ser construído, está sendo semeado em Rivaio. E aí naquele ambiente a percepção da importância da mulher, da tarefa que ela fazia tanto quanto ele.
Isso é muito legal e aparece... agora deixa eu colocar aqui, né? O Livro dos Espíritos. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 822A, a experiência com Ana Pestalozzi, a percepção da importância de Ana Pestalozzi na vida de Heinrich Pestalozzi e do Instituto de Yverdon. Também a presença da sua mãe, não é? A gente tem que lembrar dessa raiz mais familiar. Fizeram com que o codificador perguntasse aos espíritos: são iguais os direitos dos homens e das mulheres na sociedade? Para quebrar esse preconceito horroroso que existia e que ainda existe até hoje, de colocar a mulher numa condição de subalternidade. Olha aí, gente, os países em que a mulher é vista como um elemento secundário. Como eles ainda são mergulhados no retrocesso. Como eles são vítimas do próprio atraso. Então, nas sociedades em que a mulher e o homem têm igualdade de direitos, igualdade de possibilidades, eles podem crescer muito mais. E é exatamente essa pergunta que mostra o quanto Ana influenciou o jovem Rivaio para que ele visse a mulher como um elemento importante na sociedade no século XIX. Claro que não foi só Ana, vai aparecer outra mulher memorável, né? Porque passada essa história, passados esses anos ali convivendo em Yverdon, ele se despede dos mestres e nós também, e vai para Paris. Não volta para Lyon. Lyon passou a ser pequeno demais para os anseios daquele jovem que tinha sido preparado para ser educador. Preparado pelo educador mais reconhecido do seu tempo para ser um outro educador também. Então ele volta para Paris com o desejo de ensinar as crianças, principalmente aquelas crianças que não eram abastadas, aquelas crianças que não tinham mestres, professores que viviam nos palácios dos seus pais, mas as da classe média, as da classe baixa até, se fosse possível, e ensiná-las segundo o método de Pestalozzi. É assim que ele retorna, discípulo de Pestalozzi, para ensinar e para passar adiante o método afetivo do seu mestre. O método que desafiava o conhecimento, que colocava a mentalidade da criança, do jovem, para produzir o próprio conhecimento. E assim ele chega entusiasmado em Paris. E o ambiente de educadores missionários, na Paris do século XIX, ainda na primeira quadra ali do século XIX, década de 1820, não era muito vasta, não. Porque havia muita desigualdade social. Havia muita segregação. Os pobres, os miseráveis, não tinham acesso a nada, nem educação. Uma parte gigante da população da própria Paris, uma das cidades mais evoluídas do século XIX, era analfabeta. Trabalhava 12, 16 horas por dia para ganhar uma miséria. Nem cuidava dos filhos em casa porque tinha que cuidar dos filhos e da casa dos patrões. Então, não era muito fácil que essas crianças, que perambulavam pelas ruas muitas vezes até cometendo traquinagens, tivessem acesso à educação. E então o jovem professor Rivaio volta da Suíça, de Yverdon, e vai para Paris com esse desejo. Ser um divulgador, um disseminador do método do seu mestre. E como eu vinha falando, esse conjunto de missionários, esse conjunto de educadores que pensava assim, que pensava igual, era muito reduzido e era muito fácil de que eles se encontrassem. Por quê? Porque eles não estavam nos palácios, nas casas dos muito ricos, sendo preceptores, babás de crianças mimadas, para tentar ensinar essas crianças mimadas a serem pessoas melhores. Não estavam. Também não estavam pelas ruas, então eles tentavam se encaixar em alguma instituição pública de ensino, em alguma instituição particular de ensino, que atendia a classe burguesa, a classe média ali, né? E a média baixa. Sempre com o ideal de que esse conhecimento, de que essa educação chegasse às classes mais baixas. Porque também todos esses educadores sabiam que a educação é a chave do progresso moral. Que frase é essa, Maurício? É uma frase que o codificador coloca aqui na questão 917, no comentário que ele faz na questão 917 do Livro dos Espíritos. A educação bem compreendida é a chave do progresso moral. E ele sabia isso desde a época de Yverdon. Por isso o investimento nas crianças, por isso o investimento nos jovens. Inicialmente sempre com muito entusiasmo, mas um missionário de verdade não se constrói só com sucessos. Porque se nós só tivermos sucesso num planeta atrasado como esse nosso, a gente fica arrogante. A gente fica achando que tudo vai dar certo sempre. E quando não dá certo, corre o risco de desistir da missão. Então, para preparar o que viria para esse momento aqui, ó, da codificação,
vem um momento bem complicado. Eles se encontram lá, professores e tudo mais, e com a ajuda de um tio, funda o Instituto Rivaio. Ei, que legal, o Instituto Rivaio vai educar crianças. Só que tem um problema. O tio era viciado em jogo. Jogava e perdia. Um alerta para você, meu amigo, minha amiga, agora com essa história das bets, dos jogos online. Por favor, jogo é vício, jogo vicia. Não se deixe viciar como o tio do Rivaio. Porque o tio do Rivaio perdeu um montante tão grande, que o instituto teve que ser vendido, já que eles eram sócios, para pagar a dívida de jogo. E aí, aquele professor se viu à bancarrota. Alguns anos antes, é lógico, ele havia encontrado a alma querida. Aqui nas nossas imagens vocês vão ver trabalhando com ela ali no escritório, e essa imagem aqui já dela mais idosa, já mais perto da desencarnação. Mas, segundo os biógrafos, Amélie Gabrielle Boudet, também educadora, também com livros já publicados, também daquele métier ali, daquele meio dos educadores missionários, eles se reencontram. É ela que eu falei que devia estar lá naquela reunião. Foi a ela que ele provavelmente deve ter lançado um olhar e disse assim, eu já vou voltar, me espere, porque ela era 9 anos mais velha do que ele e parecia ser mais jovem. Ela havia renascido, como vocês viram na palestra do mês passado, em 23 de novembro de 1795, 9 anos antes do nosso Rivaio. E ali eles se encontram, lógico, se reconhecem não no sentido objetivo, mas a afinidade entre eles, o amor entre eles, o ideal deles, ressurge, floresce. E eles se unem, e eles se reencontram e formam um par. Segundo Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, essa seria uma das uniões sublimadas, das uniões transcendentais. Porque aí é que vem a história de almas afins que se unem não para cuidar de uma prole, não para cuidar de uma família material, mas para produzir para a humanidade, para produzir conquistas, evolução, conhecimento que beneficiem a humanidade inteira. E de certa maneira, nós somos um pouco filhos, netos, bisnetos desse casal. Porque o legado dele, o legado dela, porque ela em igualdade de condições é também a codificadora do Espiritismo, mas vai ver na palestra do mês passado, né? A gente consegue hoje ter o Consolador em nossas mãos. O Consolador ao nosso alcance. Então esses dois espíritos amorosos se casaram em 1832, ainda com o Instituto Rivaio funcionando, e de repente o Instituto vai à falência. E ele tendo uma família para sustentar, se vê naquele drama, olha aí a dor. A primeira dor, a separação da família para ir Verdão. A segunda dor, a frustração do ideal de educar. Casado, sem a escola e sem facilidade de se posicionar em outras escolas, o professor Rivaio tem que se sujeitar a trabalhar como guarda-livros, o que seria o equivalente a contadores de empresas comerciais. Então você imagina alguém que tem a vocação para passar o dia inteiro, a vida inteira, transmitindo conhecimento, fazendo com que brilhem jovens mentes, passar agora dias e dias olhando notas fiscais, tendo algum gerente ou algum dono de empresa querendo que ele falcatruasse ali algum tipo de contabilidade para pagar menos impostos, sendo pressionado desse jeito todo. Era bastante sofrido, não é? Então não nos iludamos, meu amigo, minha amiga. Se você está atravessando um momento difícil, pode ser a preparação para uma tarefa mais relevante. Pode ser também a expiação do passado. É claro que nós não somos santos, né? Nós podemos estar aqui numa situação mais de expiação do que de missão. Mas, quando vem dores, como essas que ele está experimentando, a frustração do processo de educar, do trabalho de educar almas, foi um período muito difícil. E ele contou sempre com o afeto, com o carinho da doce Gabi, da amorosa Amélie Gabrielle. E assim conseguiram se restabelecer, conseguiram se reerguer materialmente. Enquanto ele não conseguia condições de continuar educando numa instituição, passaram a produzir material didáticos e a dar aulas gratuitas em casa. Ela e ele, os dois educadores. Até que a situação material fosse se restabelecendo. Enquanto isso, ele ia produzindo livros, ela ia também produzindo seus livros, fazendo com que as condições materiais da família fossem se tornando melhores. E assim foram décadas. No meio dessa jornada,
já mais refeitos, ele e ela, agora sem risco nenhum de dívida de jogo, fundam o chamado Liceu Polimático. Nem deram o nome de Rivaio, tá vendo? Por quê? Porque era quando os dois tinham uma escola que eles podiam oferecer esse ideal de educação para os jovens e para as crianças da Paris daquele tempo. Isso já era lá por volta da década de 1840, quase 1850, e nós vemos que interessante, que maravilha essa jornada de superação. Quando nós vamos ver o filme sobre Allan Kardec, quando se lê relatos a respeito da casa em que eles moravam, tudo era muito simples. Não tinha nada de muito luxuoso, não era um casarão, uma mansão, um palácio do século XIX, não. Era uma casinha de rua, parecida com aquela que a gente vê no filme, com poucos cômodos. Às vezes sem calefação adequada, às vezes um calor danado na época de calor, um frio danado na época de frio. Estava lá aquele par de educadores trabalhando, construindo ao ponto de ter sossego material, poder custear as próprias contas e tudo mais. E é aí que começa o desencadear de novos desafios, né? Nós vimos toda essa preparação, toda essa construção de um codificador através de dores, desafios e aprendizados. E aí, como o mundo material já estava satisfatório, como os desafios materiais já foram vencidos, olha a sabedoria da espiritualidade das leis divinas. Os desafios vão sendo escalonados, né, à medida das nossas conquistas. Primeiro os pequenos, depois maiores ainda, até virem os grandes desafios. E aí, por volta ali da década de 1850, já haviam começado a espocar na Europa, na América, os fenômenos das chamadas mesas girantes. O professor Rivaio, mente aberta, livre pensador, não era um descrente, não era um ateu, era um livre pensador, aberto inclusive à ideia de um Deus que não fosse aquele criado pela igreja. Ele estava apto a buscar novos conhecimentos. E nem começa se preocupando com as mesas não, porque isso parecia muito estardalhaço de circo para ele. Mas ele começa a estudar os textos de Franz Anton Mesmer. Deixa eu colocar a imagem dele aqui, ó. Um alemão que um século antes, quase, né? Mais ou menos um século antes, já estudava os efeitos do magnetismo animal. Alguma coisa acontecia quando alguém impunha as mãos sobre alguém e com um desejo muito forte envolvia essa pessoa em algo que não era material e que eles chamavam de fluidos, e o paciente, aquele que estava ali sendo envolvido, entrava num estado alterado de consciência. Falava coisas até que não conhecia no tempo normal. Então, o professor Rivaio começa estudando o mesmerismo, ou o efeito magnético de um ser vivo sobre outro ser vivo. Porque ele não tinha nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de paradigma, e nem atribuía ao diabo, se fosse um fanático religioso, e nem apenas às células do corpo físico, se fosse um materialista também fanático, aqueles fenômenos. Ele queria saber, ele queria compreender como era possível, não havia toque. E ainda assim a pessoa sugestionada, por isso chamado de sujet, entrava no estado alterado de consciência. E às vezes algumas pessoas doentes ficavam sãs. As células do corpo começavam a produzir de forma a restabelecer a saúde. Por efeito magnético, chamado assim, porque começava-se também a estudar a energia. Lembrando que na época do codificador, e aparece até aqui mesmo no Livro dos Espíritos, tudo que não era sólido, tudo que a gente não podia palpar, era chamado de fluido. Então os líquidos eram fluidos, os gases eram fluidos, e líquidos e gases são matéria. Mas a energia elétrica também era chamada de fluido, o magnetismo também era chamado de fluido, então tudo era fluido, tudo que não era sólido era fluido. E ele começou estudando por aí. Até que Paris inteira passou a ser tomada pelas mesas. Era divertido, as pessoas perguntavam, as mesas respondiam coisas pitorescas, faziam piada, contavam fofoca da vida de quem estava ali participando. Isso não agradava muito ao professor Rivaio, mas de jeito nenhum, porque era banal, porque era alguma coisa que as pessoas não valorizavam o teor moral que estava ali. Então se aproximam dele o Sr. Fortier, o Sr. Carlotti, e eles dizem: olha, Rivaio, as mesas respondem, elas dão respostas, elas falam. E ele vem com aquela frase célebre que todo mundo que faz palestra a respeito da biografia de Allan Kardec fala, Rivaio responde: ainda Rivaio, hein, gente? Se me provarem que uma mesa tem nervos para sentir e cérebro para pensar, eu acreditarei que as mesas falam. Até lá,
permita-me achar que isso é conversa para fazer dormir. Se ele fosse brasileiro, ele dizia, isso é conversa para boi dormir. Mas, olha que coisa interessante, mesmo assim, mesmo cético, e era necessário que fosse, porque, meus amigos, hoje em dia, século XXI, sabe qual é o grande problema nas fileiras do Espiritismo? É a credulidade refletida. Tem muita gente que é fã de médium, e aí o que aquele médium diz, eles acreditam sem questionar. Tem muita gente que é fã de palestrante, e o que aquele palestrante diz, elas falam sem questionar. A credulidade cega. Gente, doutrina espírita é doutrina de fé raciocinada ou é doutrina de fé cega? De crença cega em alguém. O pior é isso, né? Crença cega em alguém, que pode errar, que pode cair até o último minuto. E a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Mas era esse o caldo de cultura do novo chamamento. Mesmo assim, mesmo não acreditando, mesmo mantendo essa postura cética ante o fenômeno, ele foi chamado a, pelo menos, olha só como é que foram inteligentes os amigos espirituais. Já que ele não ia às reuniões, as reuniões foram até ele. Como assim, Maurício? Fizeram uma reunião de mesa girante na casa dele e da Meli? Não, não fizeram. Mas o pessoal chega, que participava dessas reuniões, com os tais 50 cadernos, né? Os primeiros 50 cadernos que foram a trombeta que soou para o professor Rivaio pensar, aqui tem alguma coisa séria. Por quê? Porque os 50 cadernos eram transcrições das comunicações dos espíritos, obtidas por pancadas, obtidas por médiuns mediunizados, obtidas por escrita direta também. E aí o professor Rivaio começou a perceber, essa mensagem aqui é muito trivial, é muito banal, essa outra é grosseira, mas essa é de uma sublimidade imensa. Quem é que assina? São nomes diferentes, são espíritos diferentes, às vezes o mesmo nome, mas mensagem de tipos diferentes. Uma delas não pode ser do mesmo espírito. Provavelmente se é um espírito de um nome reverenciado, por exemplo, como Fenelon, como um Santo Agostinho ou um São Luís, e está falando bobagem, não é um espírito mistificador. Aí ele entende. Lá nesse plano, esses seres inteligentes que respondiam através das mesas eram diversos que nem nós. E ele começa então a pesquisar porque ele identifica um cunho de seriedade. E mais do que isso, que nos tais 50 cadernos, que nos fenômenos das mesas girantes, havia toda uma filosofia e toda uma ciência que podia transformar a humanidade. E é aí que começa o último estágio, o último capítulo da transição de Rivaio para Kardec. Ele começa a estudar, ele começa a participar das reuniões, desenvolve o método científico de pesquisa espírita, que é mandar mensagem para vários médiuns em vários grupos diferentes, escolher as informações e separar e selecionar aquilo que é lógico, aquilo que é condizente com a razão e aquilo que é apresentado várias vezes, apesar de formas diferentes, mas com o mesmo conteúdo por médiuns diferentes e locais diferentes, controle universal dos ensinos dos espíritos, como aparece na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele criou esse método de estudar. E aí, mais ou menos ali por volta de 1854, quando ele tem acesso a esses cadernos, ele com 50 anos de idade, né, começa a pesquisar, começa a estudar, começa a escrever, tem encontros em que ele ouve os espíritos se dirigirem diretamente a ele, propuseram a ele uma missão, que ele perguntou assim, mas e se eu não der conta? Aí, outro vai fazer no seu lugar, o que prova que nenhum de nós é insubstituível, nem ele era. E é interessante isso porque em 3 anos sai a primeira edição do Livro dos Espíritos, ainda com 501 questões, pequenininho, era uma prévia do que seria o livro verdadeiro. Basicamente ele fez revisão de todas as obras básicas, das 5 principalmente do Pentateuco. A versão que nós temos hoje não é aquela primeira, é sempre alguma coisa revisada, ampliada, corrigida por ele mesmo, professor Rivaio, agora Kardec, e lança em 1857 o Livro dos Espíritos, sua primeira edição, e é aí a primeira vez que aparece o nome Allan Kardec. Então, neste ano de 2024, em que nós comemoramos 220 anos, nós não comemoramos 220 anos de Allan Kardec. Nós comemoramos 220 anos de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que é a mesma pessoa do pseudônimo Allan Kardec. Mas por que ele usou um pseudônimo? Será que ele tinha vergonha da obra? Não. É porque ele já era escritor de obras didáticas. O professor Rivaio já era reconhecido na Paris do seu tempo. Se ele põe o nome dele ali, muita gente fã ia aceitar só porque está com o nome dele. Então ele pôs um nome neutro. Não tão neutro porque foi informado para ele que tinha sido um nome que ele tinha usado numa outra existência, quando era um druida.
né, um sábio celta. E é interessante nós caminharmos nesse sentido, porque assim, tudo que Revival viveu, todas as experiências, todos os testes deram lastro, endureceram o couro para ele aguentar as dores, as dificuldades da imensa tarefa da codificação. Em 15 anos, quer dizer, de 1854 até 1869, ele produziu não só os 5 livros da codificação, da obra da base da doutrina espírita, como a Revista Espírita, como outros livros, como o que é o Espiritismo na sua mais simples expressão, e tantas outras contribuições. O relato das viagens espíritas de 1862, viagem espírita em carroça. A gente aqui fica assim, eu vou fazer palestra naquela outra cidade, mas o trânsito é tão ruim. Imagina o trânsito na época de Kardec. Não é que tinha engarrafamento de carroça, não, mas é que não tinha rua. Não tinha estradas. Quando tinha era com pedra. E pedra ficava chacoalhando e as carroças que não eram nada confortáveis chacoalhavam também. E ele percorreu várias cidades, levando a mensagem, esclarecendo, orientando, dirimindo dúvidas, porque o pessoal ficava cheio de dúvidas e queria fazer o seu eu-espiritismo em vez do espiritismo, trazendo a mensagem da codificação para mais perto. E foram esses 15 anos de Kardec, e olha só que coisa interessante, né? Revival existiu por 54 anos, Kardec existiu por 15. E a gente acha que só existiu Kardec. Não, meu amigo, não, minha amiga. Aquilo que nós somos como trabalhadores tem muito a ver com aquilo que nós vivemos desde a nossa infância. Por isso, o tema de nosso estudo final do ano 2024 é de Revival a Kardec, a preparação do codificador. Porque nós vamos ver lá, a falência do tio, a deserção das pessoas. Quantos médiums abandonaram, se tornaram obsidiados? Quantos colaboradores dos primeiros momentos começaram a criticar? Ou então a crítica é a perseguição da igreja, aquele momento em que ele ficou sem emprego, que teve que, de certa maneira, trabalhar em coisas que não eram a sua vocação. Tudo isso o preparou para viver esse momento de dores. Não tinha desafio material, mas tinha desafio para a alma, tinha desafio espiritual. E é interessante a gente perceber isso, porque assim, ele teve que lidar com a má vontade das pessoas, a má vontade dos religiosos, porque a doutrina espírita, por libertar a mente, por não ser salvacionista, por dizer que cada um de nós é responsável pela própria felicidade, que não existe um céu que a gente possa comprar com indulgências e com missas, que não existe um inferno que alguém possa mandar a gente porque a gente cometeu um erro, porque Deus não ia nos criar para nos condenar ao inferno. Isso era uma ameaça aos religiosos de toda a ordem que queriam continuar tendo poder sobre a mente dos fiéis. Queriam continuar sendo pastores, aí no sentido de ovelhas mesmo, num rebanho de ovelhas que não pensam, de um rebanho de ovelhas que não questionam. E o Espiritismo fazia questionar. Então ele enfrenta todo o clero, ele enfrenta os religiosos e ele enfrenta os materialistas. Tanto que há discussões memoráveis aqui no Livro dos Espíritos, porque ele diz assim, engraçado, não é? Os próprios materialistas recorrem à religião para atacar o Espiritismo. Como se o Espiritismo fosse contrário à religião, mas eles não são materialistas. Tá? Então são argumentos que aparecem aqui e que ele foi preparado para fazer, refletindo lá em Yverdon com Pestalozzi, questionando os conhecimentos que a ciência do seu tempo trazia, para poder lidar com tudo isso. Enfrentando todas essas dificuldades, passando por todos esses problemas complicados, até consolidar aqui a nossa codificação. Só que nesse processo, aí fica um alerta para todos nós também, não era muito fácil viver no século XIX. Comecemos por aí. Não era muito fácil viver no século XIX. Não tinha vacina, não tinha remédio para a gripe, as condições de higiene e saúde, não tinha água tratada e encanada em casa. Era tudo muito complicado. Se morria muito cedo. Quando a gente pensa assim, Kardec desencarnou com 65 anos incompletos. Kardec conheceu, o Revival conheceu o Espiritismo com 50 anos. 50 anos já era um velho no século XIX. Já era uma pessoa que assim, a sociedade já via como um velho experiente. E essa é a questão. Ele mesmo fala que o grande problema do Espiritismo não eram os detratores, não eram os adversários, eram os maus espíritas, que davam maus exemplos e faziam com que a doutrina fosse mal vista, fosse mal percebida, com que muita mistificação, com que muito fanatismo florescesse por causa exatamente desse tipo de problema, desse tipo de crise, de erro, em inserir o eu acho que é
no lugar daquilo que os Espíritos ensinaram que devia ser. Por isso ele se esforçou tanto para que a doutrina ficasse consolidada, para que nós tivéssemos uma codificação que realmente nos inspirasse a fazer a renovação que nós precisamos. Gente, é tão importante isso. A doutrina, o livro, sozinho, não adianta botar o livro dos Espíritos aberto dentro de casa não, gente. Não adianta abrir o Evangelho na cabeceira não, gente, se a gente não vivenciar aquilo, se a gente não praticar aquilo. E era tudo o que Rivaio queria que nós fizéssemos. E ele não queria que ele, personalidade, olha que inteligência. Porque, como eu falei, viver no século XIX era difícil e ele começou a ter problemas de saúde muito cedo. Ele começou a ter problemas cardíacos, ele começou a ter, até porque ele se desgastava muito, né? Eram várias horas trabalhando, montando os cursos, ao ponto do espírito do Dr. Demer mandar uma mensagem dizendo que ele tinha que diminuir o ritmo, que ele precisava descansar, porque isso não faria com que a tarefa fosse cumprida antes que ela fosse interrompida. Tá? Então ele deu uma segurada, passou por tudo isso e teve ainda que enfrentar um monte de gente de má vontade, um monte de gente de má fé, como a gente enfrenta aí aos montes no movimento espírita. É importante isso, mas nunca quis ser o centro das atenções, nunca quis ser a última palavra. Faz lembrar até um pouquinho do João Batista. João Batista? Que João Batista? O primo de Jesus, pessoal. Aquele profeta judeu lá da época de Jesus, que tinha os seus primeiros seguidores, que começou as pregações até antes do mestre, e que alguns foram comentar com ele, olha, tem um Jesus aí agora, fazendo isso, fazendo aquilo. E João responde, é necessário que ele cresça e que eu diminua. E o professor Rivaio faz mais ou menos a mesma coisa. É necessário que a ideia espírita cresça, que o espiritismo cresça e que eu diminua. E aí ele começa a preparar, na mudança de ambiente que faria para poder trabalhar mais calmamente no espiritismo, ele começa a preparar, não um sucessor, porque a ideia ali não era ter um sucessor, mas a continuidade da tarefa. Vai ler, por exemplo, lá no livro dos Médiuns, as diretrizes da Sociedade Parisiense dos Espíritos, em que a personalidade dele não é de relevância. Vai ler no livro Obras Póstumas, uns textos que ele deixou escrito, que outras vezes outras pessoas publicaram, ele falando da chamada Constituição do Espiritismo. É Constituição do Espiritismo, não é do kardecismo, porque nunca existiu o kardecismo. A gente tem que tomar um cuidado danado. O termo espírito, espírita, espiritismo foram criados por ele. Aqui, ó, na introdução do Livro dos Espíritos, é a primeira vez que isso aparece. Não existe kardecismo. E a gente tem que estar bastante atento para não empurrar esse equívoco. Não tem problema, umbandista é umbandista, candomblessista é candomblessista, budista é budista, espírita é espírita. E tem a codificação, o trabalho do educador Rivaio, o trabalho do professor Allan Kardec, como base das suas diretrizes de operação, de funcionamento. Ao ponto de caminhar, realizar, se preparar para partir e finalmente partir. Em 1869, no dia 31 de março, uma das raras datas que eu disse que ia falar, aí sim Allan Kardec recebe a sua alforria. Alforria do corpo físico, que já estava adoecido, alforria das lutas materiais, porque a base da doutrina já estava codificada. Não vamos imaginar assim, ele trabalhou tanto que ele acabou indo embora antes de concluir. Não é verdade, gente. A espiritualidade não ia fazer uma bobagem dessa. Até porque tudo não podia estar centralizado só nele. Tanto que a gente vê que depois Leon Denis começa a trabalhar o lado filosófico, Gabriel Delany o lado científico, Camille Flammarion o lado mediúnico, e assim já vão os outros colaboradores, aparecem os cientistas para pesquisar os fenômenos mais uma vez, levando os espíritos para os laboratórios. Tudo muito bem organizado. E ele recebe ali a sua carta de alforria, desencarna, preparando a mudança em 1869, mas nos deixa um monte de legados, não só as obras, mas principalmente o exemplo. Que nós possamos, nessa reflexão que nós estamos fazendo hoje, na última palestra do ano, em dezembro de 24, você que está assistindo aí no dia que a gente colocou no ar, que você entenda que missionário não aparece. Não existe missionário sem preparação, não existe missionário sem estudo. Olha quanto que esse homem estudou, olha quanto que ele teve que refletir, olha quanto que ele teve que enfrentar dificuldades até materiais. E quantos de nós olhamos assim, hoje vai chover, eu acho que eu não vou na reunião do centro não. Eu não vou fazer palestra naquela outra cidade não, é muito longe. Gente, não pode ser desse jeito. A tarefa está aí, o compromisso está aí, é para nós. Abracemos com alegria o legado de Allan Kardec, que não são só obras, mas o exemplo.
E muitas vezes nós ficamos imaginando assim, ai, que legal, 220 anos, vamos fazer homenagens para Kardec. É tudo muito louvável. Não é problema, pode fazer homenagem. Agora, adianta botar um busto de Kardec na praça e a gente continuar com medo de morrer? Ou adianta fazer uma reunião comemorativa dos 220 anos do nascimento de Rivaio, que depois passou a se chamar Kardec? Eu nunca vou dizer que foi 220 anos de Kardec, né? Se a gente continua materialista ali, querendo não perder dinheiro, preocupado com investimento, às vezes está na reunião do centro preocupado com investimento, se a bolsa cai, se a bolsa sobe, não adianta. Então, o melhor homenagem, o melhor tributo que se pode prestar a Allan Kardec, além desses exteriores, é nós vivermos a doutrina. É nós entendermos a proposta que é feita para nós de viver a doutrina espírita, vivenciar. Na mediunidade, sermos médiuns seguros que estudam a mediunidade. Na tribuna, sermos divulgadores seguros e não ficam falando, eu acho isso, eu acho aquilo. Tem muita gente falando abobrinha, falando bobagem, querendo mostrar erudição, falando de psicologia, de física quântica que não conhece, nem de psicologia também, né? Da tribuna espírita como se isso desse mais da autoridade à fala. E faltando conteúdo. Fala-se muito de neurociência e pouco de Jesus, e pouco de consolação, e pouco de imortalidade. Fidelidade a Kardec. No sentido da obra e não no sentido do indivíduo, porque ele não precisa dos nossos aplausos. Ele não precisa das estátuas, dos nomes nos centros espíritas. O que ele gostaria de receber de nós, além do pensamento carinhoso que nós podemos emitir agora, é a convicção de viver a doutrina que ele trabalhou tanto para codificar, que ele fez tanto esforço. Isso sim, quando nós vivenciamos o Espiritismo, nós vivenciamos o legado de Kardec. Quando nós vivenciamos a mensagem de amor ao próximo, a generosidade, nós vivenciamos o legado de Jesus. Muito mais do que apenas dizendo, muito mais do que apenas com atos exteriores. Mas, como a gente disse, não são negativos. Não são proibidos os atos exteriores. Até a espiritualidade lembra com carinho isso. Num dia 3 de outubro de 2001, olha, lá se vão hoje, né, no momento que nós estamos preparando aqui, no ano que nós estamos preparando esse estudo para vocês, 23 anos. Numa reunião mediúnica, numa reunião de educação mediúnica lá do nosso Centro Espírita Paulo de Tarso, o espírito amigo Irmã Rosália, que nós já falamos dela aqui algumas vezes, né, mandou através da psicografia um sonetinho, sabe? Aquele conjunto de uma poesia com algumas quadrinhas e 2 tercetos, falando a respeito disso. E ela intitulou Tributo a Kardec. E nós vamos encerrar esse momento, meu amigo, minha amiga, de reflexões de que assim, olha, vamos fazer a nossa jornada? Ele fez, ele foi de Rivaio, aprendeu, sofreu e virou Kardec. E vós? E nós? Será que nós estamos dispostos a fazer a jornada do Maurício aprendiz para o Maurício trabalhador, mesmo que não seja uma missão tão grande? Da Joana aprendiz para a Joana missionária? Do José aprendiz para o José missionário e assim por diante? Estamos dispostos a fazer? Porque ele fez. De Rivaio se transformou em Allan Kardec, por esforço, por dedicação a uma causa, por amor ao bem. E é esse tributo a Kardec, que é como a irmã Rosália intitula, e vocês vão poder acompanhar aqui do ladinho. Eu vou até chegar um pouquinho mais para o lado aqui para a gente poder colocar maior, que nem a gente já fez também em outros momentos, mas um tributo a Allan Kardec, que é simplesinho, ela diz apenas assim: em sombras jazia a terra mergulhada. O homem vivia amargurado e triste, crescia no mundo a ideia do nada. Se não pesa, se não mede, não existe. Dos seus filhos Deus não descuida, ampara-nos sempre com seu amor. Mandou de volta ao velho druida trazer a luz do Consolador. Logo voltaram os tarefeiros, cooperando com gestos ligeiros, tirando a alma da escuridão. A ele coube um trabalho imenso, fazer luz e ter bom senso. A ti, Kardec, a nossa gratidão. E a você, meu amigo, minha amiga, que ficou conosco aqui nessa palestra até esse momento, a minha particular gratidão por termos compartilhado esses instantes de lembrança carinhosa, principalmente do professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Muito obrigado por ter feito todos os esforços que te transformaram em Allan Kardec. Muita paz, um grande abraço para vocês
e até o nosso próximo encontro.